Recentemente nós passamos 10 dias com o Virtus GTS, aí é o novo esportivo da Volkswagen, né, a sigla que voltou ao mercado. Nós fizemos, como vocês viram, uma matéria com o Gol GTS e dessa vez nós resolvemos chamar o GTS mais antigo aqui do Brasil, o GTS que deu origem à série, digamos assim, que é o Passat GTS Pointer lançado em 83. Esse exemplar em especial, a gente vai fazer um tira-teima, não é um comparativo, claro, mas é um tira-teima mostrando as particularidades dos dois. E esse Passat GTS em especial, ele tem duas coisas muito legais. Ele é branco, uma cor bem rara, e ele marca apenas 11.400 quilômetros. Muito bem, pessoal, e hoje vocês viram a nossa matéria recente lá, Virtus GTS, Gol GTS, mas eu resolvi chamar um outro GTS lendário aqui da Volkswagen para a gente poder fazer esse tira-teima, essa matéria aí, para falar justamente da volta da versão GTS. Como a gente sabe, no comecinho do ano, antes da pandemia, a Volkswagen relançou, né, o Virtus GTS, o Polo GTS também, fez uma grande campanha, enfim, a volta do GTS, eles juntaram inclusive GTS desde o do Gol GTS 87, enfim, justamente para celebrar, né, a volta dessa sigla que foi tão marcante para quem viveu na década de 80 e 90 também. Então vocês viram lá a matéria do Gol GTS, as particularidades, essa é outra matéria, então vai ter impressões novas, claro, né, com o Virtus também. E justamente eu trouxe o Passat porque ele é o GTS Pointer talvez mais icônico assim do país, no sentido de falar de Passat, né? O Passat, ele vem de uma linhagem esportiva, que é o TS, então um carro que eu sempre gostei muito, vocês sabem também. Então falei, vamos chamar um GTS Pointer para poder fazer um negócio bem rico, bem diferente para os seguidores. Então começando aqui com o Virtus GTS, eu podia pegar um Polo lá, mas eu resolvi pegar um Virtus, que é um carro que eu gosto mais do que o Polo. Plataforma MQB é um carro que tem um bom espaço interno, e essa versão GTS ela é uma versão que usa motorização exclusiva 1.4, então só o Virtus e o Polo GTS são equipados com motor 1.4, portanto ele cumpre um pré-requisito para ser um carro esportivo, que é ter uma motorização exclusiva da versão, esse é o caso. E ele traz aqui agora alguns itens estéticos que a gente vai ver que tem bastante similaridade com o Passat Pointer. Primeira coisa delas, a primeira coisa esportiva que a gente vê, essa grade, né, com o filete vermelho, que a Volkswagen usa também no Gol GTI, no Golf GTI, né? Eles usam esse filete vermelho há alguns anos para identificar os novos esportivos. Ele não tem, lógico, aqueles faróis auxiliares aqui, mas está tudo integrado dentro do farol, né? Hoje em dia tem uma tecnologia diferente, então tem os auxiliares aqui embaixo e o farol aí do duplo foco, enfim, essa questão toda já integrada na visão. Mas seria legal, né, se tivesse uns auxiliares aqui, esteticamente falando, seria algo que chamaria atenção. Outra coisa interessante dessa versão, rodas de 17 polegadas. A versão 2021 do GTS vai vir com rodas de 19 polegadas, 18 aliás, eu acho até exagerado. Enfim, eu acho que a 17 casou bem para o tamanho da caixa de roda também. Detalhe aqui, o GTS na lateral, também outra coisa interessante de notar. Esse carro também, uma outra coisa, agora a gente vai ver internamente. Uma coisa que eu gosto do Virtus e do Polo é o espaço interno. Eles usam a plataforma MQB, o
o Jetta também usa, SUVs também usam, como a Tiguan. É interessante, eles estão usando essa plataforma para tudo. E tem a saída de ventilação, que curiosamente o Jetta não tem. E depois de falar do Virtus GTS, vamos falar, claro, do Passat GTS Pointer, que é um dos esportivos mais clássicos, mais icônicos aqui dos anos 80. Justamente porque é um carro que marcou toda uma geração de pessoas. Eu era criança na época, né? Sou de 79, mas foi um carro também que me marcou, porque você via um na rua, era um negócio fantástico. E agora a gente vê que a Volkswagen fez a lição de casa com ele, com alguns detalhes estéticos, né? Lição de casa com o GTS, claro. Você vê aqui esse filete vermelho, né? Algo que diferenciava o GTS Pointer de outras versões. Esse exemplar é de 88, é o último ano, né, do GTS Pointer, é o último ano dessa versão. Inclusive a Quatro Rodas fez uma matéria, né? O carro que não deveria sair de linha era o Passat GTS Pointer, né? Um carro muito bem acertado, inclusive mais rápido que o Gol, que era mais leve. Interessante, né? O acerto dinâmico do Passat é fenomenal. Outra coisa legal, rodas de 14 polegadas, com esse desenho muito clássico. Essas rodas Avos, são chamadas também de Snowflakes. E esse carro está calçado com os pneus originais ainda, ó. Os 560 da Firestone, interessante, o 9560, uma medida que grande, né? Para caixa de roda ficava perfeito. Detalhe aqui de baixo, o GTS Pointer aqui na lateral. E aqui na traseira também, faixinha vermelha no para-choque, Passat Pointer. E agora a gente vai ver a parte interna, que tem algumas diferenças. Começando por algo muito interessante, que é esse plástico no banco. Olha só que coisa nostálgica, né? Realmente, esse carro está muito novo, vocês vão entender agora por quê. 1988, último ano do GTS Pointer, não tem volante 4 bolas, esse é o volante padrão da época. É um volante mais conservador, é verdade. Mas esse carro tem apenas 11.484 km, está novíssimo e realmente dá gosto de andar em um carro com essas características. Olha uma coisa legal aqui, voltímetro, temperatura de óleo. Eu queria um desse para botar no Fusca, não achei um tão novo assim. Toca-fitas, ó, porta-fitas e o câmbio de 5 marchas. Vou mandar agora, ó, dia quente aqui vai cansando. Vou mandar para falar das impressões, que é uma delícia guiar um GTS Pointer e também do GTS. E aqui no porta-malas mais algumas particularidades interessantes desse carro que está bem novo, como vocês viram. Primeira placa dele do Rio de Janeiro, ó, ZD1732. Esses falantes Volkswagen Audi também, ó, que interessante. E uma outra coisa que eu sempre gosto de ver nos carros, o pessoal sempre pede para mostrar. Bom, o pessoal pede para mostrar o porta-mala, sim. Mas olha que legal, esse carro tem aqui o step ainda original, sem uso. Muito bem, falando de mecânica agora, como eu salientei há pouco, Virtus e Polo GTS, mecânica 1.4 exclusiva no Polo e Virtus, né? Motor aí de 150 cavalos, sem outras modificações, mas para eles que tem uma carroceria menor, menos peso, tem um desempenho bastante interessante. E o Passat Pointer clássico utiliza o AP 1.8, esse motor aqui muito valente, não só anda bem original, como a gente sabe que tem projetos realmente muito fortes que utilizam esse bloco, né? Utilizam essa mecânica. Muito bem, vamos fazer as impressões ao volante dessa matéria em primeira pessoa, justamente para ficar uma dinâmica diferente daquela matéria do GTS e do Virtus GTS, né? Do Gol GTS e do Virtus GTS. As luzes espia, a luz do óleo ali no painel. Passat GTS Pointer, um carro realmente muito icônico, né? Para quem curte carros esportivos dos anos 80. Como falei aquela hora, voltímetro e a temperatura de óleo. Eu botei no Fusca pressão de óleo, mas eu inicialmente tinha pensado em colocar essa opção desses marcadores, né? Mas eu não encontrei só para restaurar, enfim, acabam ficando raros também. Esse carro ele é bastante raro por duas coisas, é por isso que a gente resolveu gravar a matéria
reunindo, né, esses dois carros. Só um minuto. Esse dá pra fazer punta-tá, com o Virtus GTS não dá. Falar de Passat é sempre algo divertido, e falar de Passat em uma versão esportiva também, né? No caso, o pessoal faz a segurança aqui no bairro, mas o que é interessante então falar de Passat nessas duas vertentes, né? O Passat GTS Pointer, ele sucedeu realmente um ícone que foi o TS, como eu já contei em outras matérias, mas é sempre bom ter sempre gente nova assistindo os vídeos. O Passat chegou aqui em 74, a Volkswagen na época só vendia carros, veículos com motores refrigerados a ar, né, com o Boxer. Então eles causaram uma certa confusão, digamos assim, no mercado. Vamos ouvir esse ronco do AP 1.8. Causaram uma certa confusão no mercado porque sempre falaram muito sobre as características, né? Sempre falaram muito sobre as características e vantagens dos motores a ar em detrimento dos motores a água. E o Passat veio para mudar essa história. 76 chegou a versão esportiva, a versão TS Touring Sport. E aí, meus amigos, a coisa foi ficando mais séria, né? Foi ficando aí mais interessante para nós entusiastas. O Passat mudou, primeiro em 79, depois em 83, e daí chegou a versão GTS Pointer, inicialmente com motor de 1,6 litro, como era a receita original de fábrica, né? A do TS. Mas logo eles viram com o Gol GT também que ele precisaria de algo um pouco mais vitaminado, digamos assim. E assim o GTS Pointer passou a usar o motor de 1,8 litro, aquela receitinha que a gente gosta de comando mais bravo, enfim, um carro que tem uma carroceria fastback, mas que recebeu uma mecânica idêntica à do Gol GTS, né, do Gol GT na época. E uma coisa interessante para falar é que nos testes de época de imprensa, das revistas especializadas, o GTS Pointer venceu o Gol GT. Isso é algo bem legal, né, pra gente que curte. E justamente porque é um outro tipo de carroceria, né? Então isso realmente é algo que é bastante relevante. Bastante relevante pra gente que gosta, né? Esse exemplar em especial, o exemplar 88, o último ano da versão GTS Pointer. O mais curioso é que a Volkswagen tirou de linha, todo mundo se ressentiu porque era uma versão, até eu falei há pouco, 4 rodas, falou, a versão que não deveria sair de linha é o GTS Pointer, sem dúvida nenhuma. Carro muito bem acertado para dirigir, suspensão firme, bons freios. Câmbio bem escalonado, o carro é uma delícia, ele veste mesmo o motorista, esses bancos recaros são demais. E esse carro tem aí 11.500 quilômetros, 11.500 quilômetros, novíssimo, e na cor branca, que é uma cor bem rara para a época, porque a gente sabe que o que vendia mais era aquela combinação clássica do preto, do vermelho, do prata, né? Apesar que o GTS Pointer tinha outras cores, né? Tinha chumbo, tinha uma cor que eu achava bonita, que era um verde musgo, também muito legal. E então a versão se expediu em 88, e esse carro é bastante raro por reunir essas duas coisas: baixíssima quilometragem e a cor branca, bastante incomum na época, bastante raro. Vamos agora andar no Virtus GTS para falar das características, aí para afinal carregar essa sigla, esse logotipo na carroceria gera muita responsabilidade.
Muito bem, agora vamos andar no Virtus GTS. Start Stop. Mostrei a parte interna aqui pelo outro lado, porque a gente tinha parado bastante próximo, né? Bom, logicamente é um carro que ele traz aí já uma série de itens de conforto, claro, itens necessários, eu digo até mais essenciais para os dias de hoje, como por exemplo conexão aqui, multimídia muito boa, de alta qualidade, aí Apple CarPlay, Android Auto, enfim, são essenciais, né? No dia de hoje isso é essencial, né? A tecnologia, esse tipo de tecnologia. Então, conectividade máxima. Uma coisa que eu gosto no Virtus e no Polo aqui você tem para trocar de faixa e levantar o som, né? Aumentar o volume. Muito prático, borboletas no volante vermelho. A Volkswagen fez uma boa lição de casa, esteticamente falando. Aqui nós temos a autonomia e o consumo. Nosso melhor consumo ficou em 13, mais ou menos, 12,5, 13, a melhor média, mas vai variando, né? E o Virtus é um carro que ele chegou ao mercado em 2017, a gente pegou ele para testar. Vamos andar para poder comentar aqui. Aqui nós temos o Start Stop, dá para desligar o Start Stop, né? O botão Start Stop aqui, o Start Stop que dá para desligar, eu gosto de andar desligado geralmente. Aqui são 4 modos, né? Individual, Sport, o normal e o Eco. Vamos botar aqui no modo Sport. E vou botar para vocês também, vou deixar no modo manual, né? Para a gente poder ter uma ideia. Uma coisa que acontece no modo Sport é que ele traz, ele tem um emulador interno. E esse é o som que você ouve aqui dentro, mas infelizmente não ouve lá fora. A Volkswagen voltou com a sigla GTS no comecinho do ano, então isso era prestação para a imprensa, e é uma versão que ela tem várias qualidades, né? Porque, claro, se você for pensar, eles colocaram um motor 1.4 numa carroceria menor. Lembrando que Jetta, o Virtus, Tiguan, todos esses modelos atuais da Volkswagen, em sua maior parte, utilizam a plataforma MQB. Então é algo que eles dividem a mesma plataforma, mas eventualmente tem entre eixos diferentes, tamanhos diferentes. Isso é interessante também, ele é bem modular. Aqui vocês veem que o carro tem um bom desempenho, sem dúvida, com 1.4 TSI. Mas aqui vem uma questão. Vocês viram agora. Vou até mudar aqui o modo, botar no automático. E vamos botar no modo Comfort. Essa é uma questão que, como eu falei lá na matéria, quando a gente fez o comparativo, né? Eu tiratei, mas não é bem um comparativo com o Gol GTS, eu citei, né? Eu acho que a versão GTS ela teria que ter uma pegada mais esportiva, porque o carro tem uma motorização exclusiva para ele, né? É o único Virtus, Polo e Virtus GTS, o único Virtus e o único Polo com mecânico 1.4, perfeito. Traz aí uma parte estética muito bem feita. Eles foram buscar no passado, a gente viu nessas duas matérias, né? E viu hoje especificamente falando com o Pointer, mostrando com o Passat GTS Pointer que ele tem essa similaridade. Então os detalhes em vermelho, a Volkswagen respeitou muito a tradição histórica dos anos 80, os modelos vendidos aqui no Brasil. Então ela faz jus a isso na sigla. Mas quando a gente fala tecnicamente falando, a Volkswagen fez acertos também. Então a barra estabilizadora é maior, a suspensão um pouco mais dura, a direção é bem direta, ele é um carro gostoso de andar. Mesmo quando você exige um pouquinho mais, você vê que o carro te entrega algo interessante, é divertido de andar. Porém, salientando duas coisas que, na minha opinião, faltaram para o carro. Não que ele não seja um GTS legal, eu entendo, claro. Esse câmbio Aizinho, essa transmissão é muito competente, uma boa transmissão, usada em outros modelos também, faz bem o seu trabalho. Mas
a versão GTS, ela pede para nós entusiastas, estou falando como entusiasta, talvez não como consumidor-alvo, né? Mas como entusiasta, ele é um carro que ele pediria, né, na verdade, uma transmissão mais esportiva que desse realmente para você poder não só colocar essa cavalaria no chão com responsabilidade, no sentido de fazer o trabalho, e ele faz mesmo, ele coloca bem, ele passa bem, você vê que até sobra, né, a potência, o carro distraciona bastante, mas eu acho que precisaria de um câmbio automático, como o DSG, por exemplo, para ser um câmbio mais responsivo, que fizesse o acerto de giros na redução. Então um câmbio de dupla embreagem seria perfeito nesse carro, e logicamente você poderia utilizar no modo normal, você utilizaria o drive como carro de semana, por exemplo, dia de semana, e no fim de semana, um estradia sinuosa ou um track day, você poderia aí usar no modo soviético, digamos, que é utilizando o DSG ou uma transmissão de dupla embreagem, para ficar aí realmente esse lado esportivo bem salientado. E uma outra coisa, então a transmissão, precisaria de uma transmissão mais responsiva. Esse é um bom câmbio, ele faz bem o trabalho de casa, mas ele teria que fazer um pouco a mais numa versão esportiva como essa. E uma outra questão que poderia ter, esse ruído interno, deveria ser uma válvula aqui, um botão de escape, ou quando você colocasse uma opção esportiva, né, um botão esportivo, o modo esportivo, ele tivesse esse som externo com aquele retrocesso de escape e tudo mais. Eu acho que são duas coisas que faltam no carro. A proposta é legal, o carro é interessante, mas para mim faltaram essas duas coisinhas que daria aquele tempero extra que nós entusiastas adoramos. Obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima matéria, trazendo aí coisas diferentes e únicas por aqui. Grande abraço, pessoal. Até mais.